Mas para a gente saber o que funciona e o que não funciona na prática, nada melhor do que analisar os dados e conhecer de verdade a nossa audiência. E aí, para entender um pouquinho mais sobre o cenário de dados, a gente trouxe um convidado que vai explicar um pouco sobre esse conceito e dar um panorama sobre o que está acontecendo nessa área nesse momento. O Lucas ele é analista de dados aqui na FFWD e ele atua por todo o caminho do dados, tem bastante experiência na área e vai contar um pouquinho pra gente sobre os dados. Bem-vindo, Lucas, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Agradeço o convite, Gabriela, por poder participar aqui do Digital Day. Então, todo esse meu caminho, todo o meu processo na jornada de dados, acabou aparecendo dúvidas que foram acontecendo e curiosidade que foram sobre a história do dado. Então, com isso, fui tentando descobrir certos pontos que fez juntar toda essa receita de bolo para poder estar fazendo essa apresentação. Acabamos aí nomeando de como o dado com muito mais de 6 lados, uma introdução aí a todo o cenário de dados. A gente vai estar falando aqui, conhecendo sobre o dado em si mesmo, o que é esse dado, uma diferença entre dado e informação, a linha do tempo do dado, de onde ele começou até onde é que a gente está agora e o futuro, para onde a gente está se encaminhando. Então, entra a pergunta principal, né? O que é um dado? O dado acabou entrando muito no mundo agora há pouco. Ultimamente, né, se fala muito sobre dados e as pessoas acabam tendo essa pergunta, mas o que é o dado? Que a gente vê muito sobre dado nesse digital, no computador, na TV, no nosso celular, mas a gente acaba não entendendo, mas como que chegou aquele número chegar até ali? Como aquele dado chegou até ali? Então é sobre isso que a gente vai estar começando a falar sobre hoje. Até uma pergunta bastante comum quando a gente se utiliza como análise, o Google Trends. As pessoas tendem a fazer mais dessa pergunta ali, tentando achar essa resposta. Tem uma tendência de alta das pessoas tentando descobrir o que realmente é o dado. Então a gente utilizando o Google Trends, a gente utilizando ali um parâmetro para a gente poder estar entendendo um pouco melhor. Não existe uma definição muito fixa sobre o que é um dado, então a gente pegando uma maneira mais visual para a gente poder estar entendendo, começando a falar sobre isso. Vamos fazer uma analogia, vamos estar utilizando 2 objetos, no qual o objeto pode ser qualquer coisa, pode ser como uma pessoa, um animal, algo físico, e a interação entre eles por meio de um evento. Esse evento pode ser uma ação, algo que ocorre entre esses 2 objetos. Lembrando que esse objeto pode ser qualquer coisa que existe, que a gente possa conseguir observar. Mas aí você me fala, mas como assim, Lucas? Como a gente consegue entender isso na vida real? Como a gente pode estar pegando exemplos disso para poder entender melhor, né? Facilitar. Vamos começar aí com o exemplo das redes sociais mesmo. 2 pessoas que estão ali se interagindo pelos seus celulares. Eles vão estar compartilhando fotos, mensagens, desejos até, né? Pessoas ali curtem muitas vezes o que elas querem, o que elas gostam, uma reação até ruim. Então, muita informação vão se passando entre 2 pessoas que estão ali se interagindo numa rede social ali no seu próprio celular. Até mesmo a gente pode pegar o exemplo de um esporte, de um jogador chutando a bola. A gente consegue estar pegando aí dado sua velocidade do chute, a direção que a bola se encaminha, a posição de onde está. São diversos dados que a gente consegue pegar numa breve interação entre um jogador e uma bola. Pegando aí como último exemplo, uma compra de um usuário comum a uma loja, pode ser online ou mesmo offline. A gente consegue pegar aí o dia que foi feita essa compra, as pessoas que fizeram a interação nessa compra, o produto, o que ela acabou comprando e também o seu valor. Com isso a gente vai conseguindo coletar uma grande quantidade de dados, vai conseguindo realmente coletar esses dados, mas como a gente vai conseguindo entender esses dados? Como a gente vai conseguir puxar a informação desses dados? Porque eu posso estar falando aqui, 2022, ele é um dado, mas o que esse dado significa? Ele é um ano, ele é o valor, a gente precisa estar estruturando ele de uma maneira que a gente consiga estar pegando essa informação. Então, vamos pegar como exemplo que esse evento que acabou acontecendo foi um fato, de uma pessoa chegar até uma loja e estar efetuando uma compra. Foi um fato e vários fatos vão acontecendo, de várias pessoas vão comprando nessa loja e vão somando várias linhas, né, de dados.
Então, com isso, a gente vai juntando numa tabela, vamos estar utilizando, né, coisa que é muito comum, que a gente sempre vai vendo, daí ali dentro a gente vai começando a estruturar, a gente vai conseguindo entender, a gente vai deixando esse dado de uma maneira que a gente consegue estar puxando uma informação dele. A gente vai deixando ali que aquele valor de 2022 é o ano que foi feita aquela compra. Então ele tem o seu tipo, tem o seu atributo, a gente consegue entender o nome da pessoa, então a gente vai deixar ali o atributo ali do nome da pessoa, e toda vez que uma pessoa fizer uma compra, aquela linha, aquela coluna vai ter as informações referentes ao nome daquela pessoa. Quando eles estiverem tudo bem organizado, estruturado, a gente consegue pegar a informação realmente daqueles dados. Eles precisam estar de uma maneira, com uma qualidade boa, para a gente estar conseguindo entendendo eles. Que dados sem ter uma qualidade boa, pode ter uma união de dados, acaba que a gente não consegue estar fazendo uma análise boa deles, né? Então a gente vai estar fazendo cheio de ruídos e não vai ser muito inteligente, muito propício para a nossa análise. Até a gente pode estar pegando, não só de fatos, a gente pode estar montando dados, a gente pode estar montando dados sobre os dados. A gente pode pegar ali como exemplo uma tabela de resumo da tabela de fatos. A gente consegue estar agrupando os nossos dados por dia e está facilitando muito mais a nossa retirada de informação. A gente quer saber qual foi o valor gasto ali em tal dia. Então a gente agrupa nossos dados por dia e a gente já consegue pegar os valores que foram gastos ali por dia. A nossa tabela ali de estatística, basicamente, não sendo uma de fato. Mas a gente, acabou falando da coleta e a gente está ali armazenando aqueles dados. A gente estava agrupando eles em algum lugar, mas daí surge também essa questão. Onde estão esses dados, né? Também é uma pergunta que acaba acontecendo, que quando a gente vai entender sobre o dado, beleza, mas onde é que eles ficam? Mesmo no nosso celular, a gente acaba às vezes se questionando, caramba, mas onde é que está toda essa informação? Também é uma pergunta que acontece, que a gente vê que as pessoas vão fazendo, pegando como análise o Google Trends, não é tão comum como o que é um dado, mas ainda assim ela segue uma tendência de alta. As pessoas ainda vêm questionando cada vez mais, mas onde é que estão esses dados? E para isso a gente vai estar construindo uma linha do tempo, no qual a gente vai de pedra até as nuvens, para a gente poder entender como a sociedade, como nós como humanos, foi trabalhando com dados de todo o tempo, desde o começo. Então, como a gente comentou, a gente vai estar pegando como exemplo as pedras. Acho que provavelmente todo mundo se lembra ali na aula de matemática, bem no começo, em qual a gente aprendendo sobre número, no começo mesmo, como somar. A professora contava uma história que bem na antiguidade, os povos utilizavam pedras para fazer contagem ali de animais, para fazer trocas, e assim começou. Foi uma maneira bem antiga, bem difícil, mas era o que a gente tinha ali naquela época. Tinha um problema que tinha uma exposição ao erro humano. Nós, como humanos, ficamos cansados e acaba que a gente pode estar perdendo uma contagem, e todo o processo ele é feito manual, é feito utilizando esses materiais. Então, tinha uma exposição muito grande a podendo estar errando, seja na contagem ou podendo estar fazendo a análise dessa contagem. E fora a dificuldade de armazenar, porque é muito difícil você deixar tudo aquilo ali guardado para você poder passar essa informação adiante, aqueles dados adiante, para a gente poder estar utilizando realmente de uma forma melhor esses dados, para a gente poder estar entendendo de uma forma melhor. Então até isso que a gente acabou evoluindo, até que acabou me inventando a escrita e a leitura e facilitou bastante essa nossa maneira desse processo dos dados, no qual a gente facilitou para poder compartilhar essas informações e esses dados, facilitou muito até a gente poder descobrir um mundo novo, porque agora a gente poderia ter os dados gravados ali com informações, e a gente poderia passar para outras pessoas estarem analisando também, outras pessoas de outros lugares ou de outros tempos, né? Antigamente era muito difícil, né? Nas pedras era difícil a gente passar essa informação para uma outra geração. Agora, na escrita, facilitou esse nosso processo da gente poder estar passando a informação adiante. Mas o processo ainda continuava todo manual. Você precisava fazer a coleta manual, olhar o que estava acontecendo, fazer a análise manual, fazer o armazenamento manual em papéis. Ainda não era muito eficiente, até que a gente acabou inventando as máquinas, né? Chegamos a evoluir nesse ponto de inventar as máquinas, que facilitou até uma possibilidade de a gente poder comunicar à distância. Então a gente começou a evoluir ao ponto de poder ter redes de comunicação como a internet, como os telefones, que a gente poderia passar a informação para pessoas que estão do outro lado do planeta bem fácil, coisa que no papel não era tão fácil, né? Demorava um tempo, então pode ter dados e informações que precisa ter essa real time, que você precisa passar a informação muito rápido. Fora a questão de cálculos, né? Agora o humano não precisa mais fazer cálculos muito complexos e gigantescos, a gente tem máquinas que nos auxiliam a fazer esses cálculos.
a gente consegue também começar a deixar mais dados armazenados em pequenos lugares. Então, tem o surgimento de disquete, de pendrives, ajudando muito a gente poder estar deixando mais dados em lugares cada vez menores. Chegamos onde é que a gente está hoje, na nuvem, né? no cloud, em que a gente consegue ter todo um processo gigantesco de informação, poder computacional gigantesco na palma da sua mão. A gente consegue agora ter todo esse processo de dados, seja da coleta, do armazenamento e da análise, ali direto por computador. Muitas vezes existem certos pontos que a gente vai fazer análise que a gente nem precisa nem mais se preocupar. E realmente a máquina faz todo esse processo. Como mesmo nas redes sociais a gente pode pegar, por exemplo, né? Acaba que muitas vezes a gente não precisa ter algo manualmente inserido ali dentro. A gente já consegue fazer toda essa parte analítica simplesmente graças ao avanço da computação. E dados e mais dados. Agora, como a gente comentou que máquinas estão em todo o processo, às vezes a gente não precisa se preocupar em deixar um humano ali captando, fazendo esse armazenamento, fazendo essa análise. A gente tem a máquina fazendo isso a nosso favor, ao nosso trabalho. Como a gente comentou, o humano ele tem essa questão de fadiga que acaba podendo expor ao erro, né? Ele cansa, isso é normal. Máquinas acabam que elas são máquinas, elas precisam de energia para estar funcionando. Lógico, pode estar acontecendo algum problema, mas tira esse problema do humano que pode acabar acontecendo. E agora a gente tem empresas que fazem todo esse nosso trabalho sujo. Possuem armazém gigantesco de computadores e que a gente pode estar utilizando eles no nosso celular. Como exemplo que a gente pode ver, empresas cada vez mais avançando nessa linha, liderando nessa evolução tecnológica, como a Google, que tem sua linha de cloud, a AWS, né, da própria Amazon, ou a Azure, né, da Microsoft, que vão dando pra gente como humano, que a gente não tem acesso, uma maneira de a gente poder ter esse poder computacional gigantesco, que às vezes não tem como a gente construir um armazém para poder estar armazenando os dados da nossa empresa, mas graças às empresas que elas fazem esse papel sujo, a gente consegue estar utilizando esse serviço deles. Fora que isso também vem gerando novos empregos. A gente tem até, pegando como exemplo aí o Facebook Ads e o TikTok Ads, que tem uma tendência de alta em pesquisas dentro do Google Trends, e realmente eles vão conseguindo criar uma demanda. É uma empresa, basicamente, o Facebook é uma empresa de dados, uma rede social de dados, rede social. Então, é uma rede de pessoas e nada mais que eles compartilham dados, como a gente viu ali entre a interação de duas pessoas. E as empresas acabam precisando anunciar lá dentro, precisam de pessoas para poder estar utilizando a leitura desses dados e podendo estar utilizando eles para conseguir ser cada vez mais assertivos. E cada vez mais essas empresas vão criando uma demanda de precisa de realmente uma mão de obra de pessoas estarem trabalhando com dados. Então a gente pode ver que cada vez mais vem uma tendência de alta em pessoas que buscam realmente a ferramenta do Facebook Ads e o TikTok Ads. E o futuro ele vem nessa questão de cada vez mais a gente está gerando maior quantidade de dados. Isso vem muito ligado também a uma evolução tecnológica. Até a gente vai podendo citar um pouco a lei de Moore, que basicamente não é uma lei da natureza, mas desde 1960 ela vem seguindo esse padrão, que a cada mais ou menos 18 meses dobra-se o poder computacional, o poder de processamento, sem aumentar o custo ou o tamanho que a gente precisa poder estar colocando aquilo. Então, a gente consegue estar fazendo mais com menos. Então, com isso, vem auxiliando muito esse nosso avanço dessa dadosfera, né, desse oceano de dados que a gente acaba vendo cada vez mais comum a gente entrando no nosso dia a dia. E o futuro ele tem que ser nosso, né? É algo que, cara, é muito difícil a gente parar ali para ler a política de privacidade das redes sociais, mas é algo que a gente se encaminha para ser uma responsabilidade nossa, né? Uma responsabilidade da gente ter direito a nossos dados e a gente estar entendendo eles e ter essa ser nossos, né? Não ser dessas empresas, né? Que até a gente vê esse avanço da Web 2 para a Web 3 que a gente consegue ter realmente esses dados serem nossos. Até pegando como exemplo ali no Google Trends, quando a gente faz a pesquisa da política de privacidade, nós tivemos 3 picos de busca de política de privacidade no Google. A primeira a gente pode ver ali que é do GDPR, que é nada mais que a LGPD europeia, no qual serviu como base até para a nossa mesmo, em que não foi quando ela surgiu, mas sim quando teve uma grande atualização, que ela entrou um pouco mais em vigor, até desses dados sensíveis, que não tinha muito, que as empresas realmente faziam o que queriam com os dados, e ali sim começou a entrar em vigor de uma maneira mais severa, que as empresas acabaram realmente tendo que olhar mais para esse lado.
A segunda foi com o escândalo do Cambridge Analytica, com o Facebook, que acabaram recebendo uma multa de 5 bilhões, se não me engano, do governo americano. Eles não pagaram todo esse valor, mas realmente fez as pessoas estarem olhando e falando, caramba, realmente veio o poder que as empresas que controlam os dados, né, que têm os nossos dados, têm sobre poder, sobre tudo. Até recomendo, até tem um documentário na Netflix, falando sobre esse escândalo, né, se não me engano é a privacidade hackeada. Vale pelo menos a gente poder estar olhando para esse lado, que a gente acaba vendo muito só o lado das redes sociais, do que eles falam de como isso é benéfico, a gente está deixando essa informação com eles, mas é sempre bom a gente também estar olhando o outro lado da moeda, o custo que é para nossa vida, a gente está entregando isso tudo de maneira gratuita para empresas que lucram bilhões e bilhões, ok. E a gente pega como terceiro pico, até um pouco engraçado, que foi a nova política de privacidade do WhatsApp, né, que da mesma empresa do tio Mark ali, que foi até a questão do escândalo do Facebook, e eles estavam deixando claro que eles poderiam estar compartilhando informações do WhatsApp com o Facebook, né? Pegou muita gente de surpresa até pouco tempo antes de ter todo esse escândalo, né? Então é muito importante a gente estar indo buscando, entendendo, né, o que a gente está compartilhando com as empresas, o que eles podem estar captando e compartilhando entre outras empresas, né? Então deixa aí, esse futuro, os dados têm que ser nossos, então a gente tem que também assumir essa responsabilidade, né, de buscar ir atrás. Até finalizando aqui com uma frase da Brené Brown no TED dela, O Poder da Vulnerabilidade. Recomendo bastante, até, qual ela é uma storyteller e ela comenta, né, sobre a importância dos dados para poder estar entendendo as histórias, e até ela deixa a frase, né, que deixa aqui, levou muito, assim, faz eu refletir bastante, né, que maybe stories are just data with a soul, né, que realmente o dado é muito sobre uma observação que a gente viu, observação de coisas do mundo, de objetos, e a gente pode resumir muita coisa do mundo, transformar realmente com dados, né? Então, é isso. Agradeço, e também, caso tenha algo ali, uma dúvida que ficou, algo que você discorde e queira comentar ali comigo, tem ali o LinkedIn, Lucas Gabriel Schneider. Também tem o Instagram, não é muito criativo ali o user, mas também é hashtag não, @Lucas Gabriel Schneider. E é isso. Obrigada, Lucas. Muito legal a sua reflexão, acho que conseguiu explicar bem uma coisa que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para entender, que é essa temática de dados. Um questionamento, já pegando esse gancho da LGPD e tudo mais, provavelmente devido a tudo isso que tu falou, todos esses escândalos, as pessoas elas ficaram um pouco relutantes com essa questão de dados, né, de fornecer os seus dados. Mas ainda assim, segundo uma pesquisa que eu vi, elas estão dispostas a fornecer esses dados se elas forem receber uma experiência diferenciada em troca. Como que tu acha que é possível utilizar os dados para fornecer experiências diferentes, para conseguir conquistar mais o teu consumidor e conseguir que ele mantenha te dando essas informações para ter uma relação com ele, né? Uhum. Então, hoje a gente pega muitos aspectos de informação que a gente passa para empresas, e os pontos positivos que a gente recebe é basicamente: compartilhe seus dados conosco e que a gente vai te dar anúncios personalizados, focado em você. Só que é algo que realmente não traz o benefício direto, né, para o consumidor. Ele quer um benefício realmente não só de anúncios, de que ele vai ter que comprar ainda algo, vai ter que ver algo. Ele quer algo realmente em toda a sua trajetória, né, que possa somar com ele. É realmente uma pergunta complicada, né, muito boa, até que a gente vê até que a morte dos cookies, né, até a gente pode ver com o GA4, que agora é uma internet basicamente movida a eventos. Então realmente uma maneira, você comentou, de conseguir agregar dentro da experiência do usuário, dentro de uma empresa, poder saber identificar, poder criar eventos ali dentro, algo que possa agregar da pessoa e que a pessoa ela deixe de maneira consciente, que ela também saiba, né, quais são os, não perigos, mas que ela saiba o que está sendo utilizado do meu dado, né, que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, então vai muito da gente também conseguir entender do que está acontecendo. É aquela, cara, se eu quero deixar meus dados com um site ou com uma empresa, tudo bem, mas o que eles vão estar utilizando com aquilo, né, será que vai ter algo que pode ser utilizado contra mim em algum momento, né? Entender realmente como vai ser utilizado e processado aqueles dados, né? Ter uma segurança, uma comunicação de duas mãos, de duas vias com a empresa. Acho que é algo que é importante para a gente poder ter uma segurança melhor, né? Para poder compartilhar e, quem sabe, receber algo em troca. Essa questão da transparência, né? Como tu falou, de fato é muito importante.
e também fornecer, né, essas experiências personalizadas que não foquem tanto em anúncio, né. Acho que é uma reflexão muito legal. Mas falando sobre o que tu falou também dos dados estarem aumentando, né, na internet, aumentando exponencialmente, né, que tu falou da lei de Murphy, né. Agora com o metaverso, né, esse conceito, as pessoas vivendo cada vez mais na internet, eu imagino que tenha cada vez mais dados, né, e muita informação. Como que faz essa filtragem? Como que sabe o que realmente importa e o que não importa? Enfim, como lidar com tanta informação, né? É uma coisa que eu me questiono. É uma pergunta muito boa, que até, se não me engano, em 2020 saiu uma pesquisa da IDC que comentava sobre a utilização dos dados gerados ao todo e a quantidade que as empresas utilizavam. Se eu não me engano, 44% dos dados gerados acabam que nem são captados, né? Acabam acontecendo e nada acontece feijoada. 24%, se eu não me engano, são realmente captados e utilizados, e o resto realmente são captados, só que não tem uma utilidade. Então eu acho o primeiro ponto, se você ainda não sabe, é entender, cara, qual é a minha pergunta, qual é a minha dúvida, o que eu quero. Quando você já tem um ponto a ser seguido, fica mais fácil para você olhar para aquele mar de dados e saber, ok, isso aqui vai me ajudar nessa pergunta ou não. Então, realmente, ter uma guia, né? Não, porque quando você entra realmente no mar, assim, fala, caramba, vamos ver o que vai ter aqui, você vai ficar maluco, né? Muita informação. Então, realmente, você começar a buscar primeiro uma pergunta, né? O que eu quero responder com esses dados? Então, quando você já começa a ter uma visão final do que você quer, facilita muito para você fazer essa análise, né? Para você poder entender. Caso não, né, você tenha pelo menos pontos que você quer entender um pouco melhor. Cara, se eu quero entender sobre algo sobre o consumidor, algo sobre o meu produto, algo sobre o cliente, daí você vai ter que acabar dando uma abraçada mesmo. Não capta tudo de uma vez, mas você pega pequenas amostras, né, de todo esse mar, pequenas porcentagens, você vai trabalhando com elas e vendo se aquilo faz sentido ou não. Se faz sentido, você vai conseguindo melhorar, né? Vai maturando, mas caso contrário é basicamente isso, né? Sabe o que você quer. Se você ainda não sabe o que você quer, pega pequenas porções e vai entendendo o que faz sentido ou não para você e sua empresa. Essa é a questão. Muito legal, Lucas. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu imagino que as pessoas tenham ficado talvez com outras dúvidas, esse assunto é muito complexo, agora a gente vai parar por aqui, mas vocês podem entrar em contato com o Lucas para fazer outras perguntas. Além disso, vocês também podem deixar aqui no nosso chat, comentar quais são as dúvidas, porque realmente é muita informação, né? Os dados são muito complexos, mas deixa aqui que a gente responde e muito obrigada!